Olá! Vamos continuar a nossa aula Introdução à Mecânica dos Solos, parte 2, continuação sobre índices físicos e limites de Atterberg. Eu sou a professora Maria Giovana Parisi, do Instituto de Geociências, do IGC, UFMG. Bom, lembram daquelas fórmulas sobre índices físicos? Nós vimos índice de vazios, porosidade, grau de saturação, vimos teor de umidade, vimos massa específica aparente, massa específica aparente seca, massa específica dos grãos, densidade, não foi isso? Agora nós vamos brincar um pouco com esses parâmetros e fazer deduções de fórmulas que são fórmulas por onde a gente consegue obter os mesmos índices, entretanto a gente trabalha menos com o parâmetro volume, porque é muito difícil trabalhar com volume, não é? Então vamos ver. Índice de vazios e porosidade. Qual que é a relação de índice de vazios e porosidade? A relação, todas essas fórmulas são muito fáceis de serem deduzidas, não é? Então, vamos ver aqui a fórmula original. Qual é a fórmula original de índice de vazios? Vamos lembrar. Índice de vazios é o volume de vazios. Lembram que eu falei para vocês que índice de vazios tinha um parâmetro que não variava e que porosidade tinha dois parâmetros que variavam? Então, o que é o índice de vazios, gente, em termos de volume? Vamos lembrar da fórmula. Volume de vazios dividido pelo volume da parte sólida, vezes 100, se fosse ser dado em porcentagem. E o que é a porosidade? É volume de vazios dividido pelo volume total. Então, a gente pode pegar o que eles têm em comum, que é o volume de vazios, né? E ir colocando o volume de vazios e substituindo o índice de vazios, aonde tem o volume de vazios na fórmula da porosidade, e a gente vai chegar à conclusão de que o índice de vazios é igual a N, que é a porosidade, dividido por 1 menos N, que é a porosidade, 1 menos N, porosidade, né? Esse Nzinho. E a porosidade, ela vai ser igual ao índice de vazios dividido por 1 mais índice de vazios. Então, se eu chego no ensaio com uma resposta sobre qual é o índice de vazios, eu consigo achar a porosidade. Ora, nós não conseguimos achar o volume da parte sólida no ensaio do piquenômetro, porque uma vez que a gente chega na massa específica dos grãos, que é a massa da parte sólida dividido pelo volume da parte sólida, e eu consigo chegar na massa específica dos grãos, eu consigo chegar no volume da parte sólida. Se eu tenho o volume total, que é o volume da minha amostra de solo, né? Então basta medir o volume. Se eu tenho o volume total e eu tenho o volume de sólidos, eu chego no volume de vazios. Olha que bacana. Se eu chego no volume de vazios, tá resolvido. Eu tenho volume total, tenho volume de sólidos, tenho volume de vazios, não é? Então, beleza, gente. Vamos continuar aqui. As relações índice de vazios vezes grau de saturação vai ser igual teor de umidade vezes a densidade. Outra relação, a massa específica aparente seca, ela vai ser igual à massa específica dos grãos vezes 1 dividido por 1 mais índice de vazios. Doido, né? A partir do momento que eu tenho aqueles volumes todos, eu deduzo isso tudo. Massa específica dos grãos. Uma outra forma da gente
falar sobre a massa específica dos grãos, jogando aí a porosidade, uma vez que a massa específica seca, ela tem uma relação com massa específica dos grãos e o índice de vazios, não é isso? Porque a massa específica seca também não divide pelo volume total, é a massa do sólido dividido pelo volume total. Então, se eu julgar o volume total aqui do índice de vazios, nossa senhora, eu chego, essa é a relação da massa específica seca. Olha o que eu estou pedindo para vocês fazerem, vocês vão deduzir isso, vão? E aí, a massa específica dos grãos vai ser a massa específica seca dividido por 1 menos N. Porque se aqui tem E, e é N, 1 menos N, a gente vai comparando esses parâmetros aqui, essas fórmulas, e a gente chega nessa dedução. Outra forma de eu ter a massa específica aparente seca, esse seco aqui é de dry, tá bom? Aqui às vezes aparece S de seco, às vezes aparece D de dry nos livros. É a massa específica dos grãos 1 menos N. Né? É só pegar isso aqui, mandar isso aqui para lá, né? E eu tenho que a massa específica seca, a massa específica dos grãos 1 menos N, outra forma de escrever essa fórmula aqui. E uma fórmula muito importante, por isso eu pus ela em destaque aqui, é que a massa específica natural do solo, natural, ou seja, ela considera se tem água, se tem, né, ar, tudo. A massa específica natural, ela vai ser a sua densidade mais o grau de saturação vezes o índice de vazios, dividido por 1 mais o índice de vazios multiplicado pela massa específica da água. Essa fórmula é uma das fórmulas mais importantes dos índices físicos dos solos. Estou dando destaque aqui para ela. Aí a gente pega a massa específica saturada. O que é a massa específica saturada? Ora, quando eu considero que todo o volume de vazios está preenchido por água, ou seja, volume de vazios é igual volume de água, eu tenho que o meu grau de saturação, que é o volume de água dividido pelo volume de vazios, eu tenho que o meu grau de saturação, ele é 100%, não é? Pois ele está todo preenchido. E se eu tenho 100%, ou eu tenho 1, né? Se eu for olhar em número fracionário. Então, se o meu grau de saturação é 100% ou é 1, tá certo? É 1. Eu coloco 1 aqui e eu tenho a massa específica do solo saturado. Aqui, tirou o S porque o S é 1. Então, a massa específica do solo saturado vai ser a densidade mais E, 1 mais E, igualzinho aqui, vezes a massa específica da água. Ok? Outra forma de deduzir isso aqui, fazendo algumas mudanças aqui com essas equações que nós temos, é que a massa específica saturada é por causa do E, né? Eu substituí o E por N, tá bom? A massa específica pela porosidade, desculpa, não posso ficar falando N assim, não. A massa específica saturada vai ser igual a densidade multiplicada por 1 menos N, mais N multiplicado pela massa específica da água. O que é uma massa específica saturada, então? É quando aquele solo tiver todo o seu volume de vazios preenchidos por água. Então, ele vai ter uma massa específica, que vai ser a massa específica saturada. Gente, massa específica é massa sobre volume, não é? Então, a gente está vendo aí que existe uma massa de água ocupando todo o volume de vazios, não é isso? E todo o volume de vazios está ocupado por água. Então, o volume de água é igual ao volume de vazios. E aí eu tenho um solo saturado, que ele tem a parte sólida e a parte de vazios completamente cheia de água, dada por essa massa específica desse solo aqui, né? E a massa específica seca?
Ora, gente, se tá seco, qual é o valor do grau de saturação? Dou uma chance para vocês. Grau de saturação é 0, não é? Então, qual vai ser a massa específica seca? A massa específica seca, ela vai ser a densidade, sendo que se grau de saturação é 0, essa multiplicação aqui vai ser 0, então ela vai ser a densidade dividido por 1 mais E, vezes a massa específica da água. Uma outra forma de falar sobre isso, principalmente que existem essas relações aqui entre teor de umidade, né, e massa específica, índice de vazios, é que a massa específica seca é igual à massa específica natural dividido por 1 mais teor de umidade vezes a massa específica da água. E a massa específica submersa? O que significa submerso? Submerso está abaixo da água ou submerso abaixo de um líquido qualquer, não é? Então, a gente sabe que a massa específica saturada, né, ela é igual à massa específica submersa mais a massa específica da água, ou seja, a massa específica submersa, ela é igual à massa específica do solo saturado menos a massa específica da água. Sabendo disso, a gente pega massa específica saturada menos a massa específica da água e a gente chega nessa conclusão aqui, que a massa específica submersa do solo é igual a densidade menos 1 mais E vezes a massa específica da água. Outra forma de mostrar isso é que a massa específica submersa ela é igual a densidade menos 1 multiplicado por 1 menos a porosidade vezes a massa específica da água. Complicou? Olha só, quantas massas específicas a gente já viu? A gente já viu a massa específica natural, a gente já viu a massa específica aparente, a massa específica aparente seca, a massa específica dos grãos, a massa específica saturada e a massa específica submersa. Vocês sabiam que tinham tanta massa específica assim? E que a gente precisa de todas as massas específicas? Gente, e essa fórmula aqui, ela é única porque ela consegue deduzir todas essas massas específicas, tá? Ela deduz a saturada quando aqui é 1, ela deduz a seca quando aqui é 0, não é isso? Ela deduz a submersa quando ela pega a saturada menos a massa específica da água e pronto, tá? Tá tudo deduzido. Então, se vocês se esquecerem dessas fórmulas, basta lembrar dessa daqui e lembrar que a massa específica submersa é igual à massa específica saturada menos a massa específica da água. São duas fórmulas muito importantes nos índices físicos, tá certo? Mas deve estar tendo uma confusão aí. O que é massa específica natural, massa específica saturada, massa específica seca e massa específica submersa? Esse solo está seco, não está? Ou aparentemente seco. Pode ser que ele ainda tenha um pouco de umidade aqui, mas ele trincou. Então, eu posso ter a massa específica seca dele se o grau de saturação for 0. Tá bem? Então, esse solo vai me dar uma massa específica aparente seca, se o grau de saturação for 0. Se o grau de saturação não for 0, se ele ainda tiver alguma coisa de água, eu vou ter a massa específica natural, ou massa específica aparente do solo. Tá bem? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um solo que está abaixo dessa água aqui, abaixo da água. Então, esse solo abaixo da água, ele está submerso. Eu tenho um solo que está secando e eu tenho um solo aqui que está saturado,
né? A gente está vendo aqui que não tem trinca, então ele está ainda cheio de água. Então aqui eu tenho uma massa específica desse solo é saturada. Aqui também o solo que está aqui no fundo é saturado, mas também está submerso. Ai, ai, que confusão! E aqui ele já está secando. E aí vai chegar um ponto que eu vou ter a massa específica desse solo, ele vai ser a aparente seca. Vixe Maria! Então vamos ver aqui. Eu tenho aqui um solo, pela cor vocês estão vendo a zona em que a água ela se eleva de vez em quando, então o solo ele fica saturado nesse nível aqui com essas manchas claras, né, em função das reações aí de dissolução da água, as reações de redução, redutoras nessa zona hidromórfica do solo. Bom, aqui eu tenho a zona de aeração, não é isso? A zona vadosa, e aqui a zona de saturação, para quem fez hidrogeologia ou está fazendo, né? Então, aqui eu tenho uma zona do solo que está saturada. Então, que massa específica que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a massa específica saturada. Que massa específica que eu tenho aqui? Ó, tem um pouco de água, mas tem uma parte que não tem. Então, eu tenho a massa específica aparente, não é isso? Aqui choveu e a água da zona de saturação se elevou até o nível superior. Vocês estão vendo que está cheio de água aqui. Então aqui eu tenho a minha massa específica saturada, né? Porque os vazios, essa parte aqui é toda de sólido e todos os vazios foram preenchidos por água. Então é a minha massa específica saturado que eu tenho que trabalhar com ela, né? O solo saturado. Já vimos aqui que a massa específica aparente, né? Ele não está seco, é aparente. Aqui, se não tivesse essa água, ele estaria seco, então é a massa específica aparente seca. Aqui é a massa específica saturada. Aqui tudo é a massa específica saturada. Agora aqui eu tenho água até esse nível e ele está saturado aqui. Mas eu tenho também a massa específica submersa. Ah, vocês não estão entendendo que é, não é isso? Então eu preparei um filme para vocês, caseiro, não reparem, tá? Mas eu fui lá na minha área, peguei um balde, peguei uma balança e preparei esse filminho para vocês, em que a gente vai ver a diferença da massa específica seca, massa específica saturada e a massa específica submersa. Só que a gente não vai ver a massa específica, nós só vamos ver, no caso aqui, a massa, tá certo? Porque eu não dividi nada por volume. Então a gente vai ver só o peso da toalha seca, da toalha saturada e da toalha submersa. Me deu muito trabalho fazer isso, eu fiquei toda molhada, foi uma confusão, né? Caiu água para todo lado, mas deu certo. Então vamos lá, gente, começando o filme. Bom, eu tô mostrando aí essa balança, ela tem um gancho na ponta, é uma balança que mede e a graduação. Então eu tenho quilo aqui embaixo, tá? Então aqui são 5 quilos. Então a gente tem a graduação, cada riscozinho maior aí é 1 quilo. Dentro desse saquinho, vocês estão vendo que tem um balde aqui com água. E dentro desse saquinho eu tenho uma toalha vermelhinha seca, completamente seca. Completamente seca. Coloco num plástico e eu vou colocar a balança, né, na alça aí da sacolinha plástica, e eu vou medir o peso dessa toalha. Ó, deixa eu chegar perto aí. Bom, o peso, ó, tá pendurado ainda, viu, gente? Aqui é 1 quilo, aqui é meio quilo. Então, eu vou colocar que tem 250 gramas. Quilo é aqui dentro, tá? Aqui fora é libra. Então, 250 gramas pesa essa toalha sequinha. Agora, eu vou colocar essa toalha na água, porque eu quero saturar a toalha. Barulhão, não repare o barulhão. Saturando a toalha. Aí eu pus a toalha molhada, vocês estão vendo que tá pingando aqui, né? Mudei de lugar, que eu fiz maior confusão no lugar que eu tava.
E olhem como que subiu de 250 gramas para quase 1,5 kg, tá? Quase 1,5 kg, considerando o saturado. Ó, esse risquinho aqui de baixo é 1 kg. Beleza, gente. Agora eu vou colocar a toalha dentro do saco e dentro do balde com água, para que ela fique saturada ao mesmo tempo e também submersa. Deixa o passarinho cantar. Isso. Esse passarinho é da rua, viu, gente? Eu não tenho passarinho, não. Então, olha só. Bonitinho o passarinho, né? Vocês viram quanto que deu? Deu aproximadamente meio quilo. Submersa. Eu fiz outra experiência, eu mudei de lugar aqui. Vocês estão vendo que a toalha está submersa. Bem submersa. E eu só suspendi o saco assim, mas a força da água, né? O empuxo da água está tornando esse solo mais leve. Então, vocês viram que deu o mesmo valor, né? Mais ou menos meio quilo. Olha lá, submerso. Existe aqui uma força, né? Essa água, ela tá fazendo uma força sobre essa toalha, esse conjunto toalha mais saquinho, tornando, né, a toalha mais leve do que ela saturada. Embora ela esteja saturada, ela está submersa. E aí o seu peso vai ser menor do que o seu peso submerso. Foi um pouquinho maior que o peso dela seco. Entretanto, essa balança é uma balança que não tem muita precisão assim, né? A precisão dela não é muito boa. Então, não dá para distinguir aqui aquelas 250 gramas para meio quilo. É meio difícil, principalmente com a bagunça que eu arrumei lá na minha área. E é isso aí. Então, vocês viram saturado, vocês viram seco e vocês viram submerso. Por que que a gente consegue, numa piscina, carregar outra pessoa com facilidade? Porque a gente está medindo o peso, né, dela submerso. Então, é o peso saturado menos o peso da água. Esse é o efeito, tá certo? Que é o peso específico da massa saturada menos o peso específico da água, dando a massa específica submersa. Entenderam? Espero que sim, porque foi muito difícil fazer esse filme, mas eu fiz com prazer. Ainda mais que o passarinho ficou cantando até, né? Espero que vocês tenham entendido. Vamos ver agora uma relação para que vocês entendam teor de umidade, para que vocês entendam grau de saturação. As pessoas confundem teor de umidade com grau de saturação. Se eu falo para vocês, o grau de saturação é 50%, qual é o teor de umidade? Não sei. Eu tenho que medir, né? Teor de umidade é massa e grau de saturação é volume. Então, quando eu falar grau de saturação, eu quero saber quanto de água que está preenchendo o volume de água que preenche os volumes de vazios. Então, eu tenho aqui alguns sólidos e eu quero saber o quanto de água que preenche o volume de vazios que está aqui. Nesse caso, o grau de saturação é 0. O teor de umidade é 0 também, porque não tem água, então não tem massa de água aqui dentro. Tá? Nesse caso coincide, mas uma mediu volume, o outro mediu massa, massa de água dividido pela massa sólida, não é? Teor, massa. Bom, aí eu vou ver com vocês. A parte vazia, o volume de vazios diminuiu, não diminuiu? Porque entrou esses sólidos aqui pequenininhos, essa fração pequena aqui. E o volume de vazios desse solo, né, reduziu.
O teor de umidade, ele continua 0, porque não tem água, assim como o grau de saturação continua 0, tá bem? Agora eu vou botar água nesse sistema aqui. O primeiro caso, o teor de umidade vai depender da massa de água dividida pela massa de sólidos. Então, eu não tenho o teor de umidade aqui, porque eu não tenho essa massa, eu não tenho esse valor. Mas eu sei que o grau de saturação é 100%, porque todos os vazios estão preenchidos por água, considerando que o azul é água, tá bem? Beleza. E o teor de umidade é um teor de umidade que eu não sei qual que é. Mas eu quero comparar e fazer uma pergunta para vocês. Nessa situação aqui, embora eu não saiba qual é o teor de umidade, mas eu sei que o volume de vazios está reduzido. Vocês acham que o teor de umidade deste solo aqui é maior ou menor que o teor de umidade deste solo aqui? Bom, vou falar agora, antes de responder, sobre o grau de saturação. Aqui eu tenho 100% de grau de saturação, não tenho? E aqui eu tenho quantos por cento de grau de saturação, uma vez que o volume de vazios diminuiu? 100% de grau de saturação. Uai, mas aqui é 100% e lá, que tem muito mais vazio, é 100% também? É, porque aqui é volume. Todos os volumes, todo o volume aqui está preenchido por água. Embora o volume de vazios aqui seja menor, reduzido, todo o volume de vazios aqui está preenchido por água. Então, eu tenho 100% de grau de saturação. Entretanto, se eu for medir o teor de umidade, a quantidade de água que tem aqui, se eu for pesar esta água, a quantidade de água que tem aqui, é muito menor, vocês vão concordar comigo, que a quantidade de água que eu tenho aqui. Então, o peso dessa água, dividido pelo volume da parte sólida, né, vai ser muito maior do que o peso dessa água dividido pelo peso da parte sólida. Eu falei volume ali, desculpa. Peso da parte sólida. Ok? Então, provavelmente o teor de umidade nessa situação 2 aqui é menor do que o teor de umidade nessa situação aqui. Principalmente porque aqui eu ainda tenho um aumento da parte sólida. Então, aumenta a massa sólida, não é? E a massa de água dividido pela massa sólida, esse resultado aqui vai ser muito menor do que o resultado da massa de água dividida pela massa sólida nessa situação. Então, eu posso ter o mesmo grau de saturação para teores de umidade diferentes. Gente, como que eu meço o teor de umidade no laboratório? Muito simples. Eu chego no laboratório, eu peso a massa total daquela minha amostra, que é a minha massa aparente, porque ela contém água, não é isso? Eu peso a massa total, depois eu levo esse volume de amostra de solo para a estufa, lá deixo numa temperatura, tudo atendendo às normas técnicas da ABNT, levo para uma estufa, seco o solo completamente, tem lá o período, né, as 24 horas que tem que ser deixado lá, um período mínimo, seco esse solo completamente, assim eu peso o solo completamente seco, então eu vou ter a massa sólida, não é? A diferença da massa natural menos a massa sólida vai me dar a massa de água.
Então, a massa sólida, que é o peso do solo seco, dividido pela diferença da massa total menos a massa seca, a massa sólida, vai me dar a massa de água. Pronto. Eu tenho a massa de água e eu tenho a massa sólida. Eu pego a massa de água, divido pela massa sólida e eu tenho o teor de umidade. É um dos ensaios, um dos primeiros ensaios que a gente faz no laboratório de solos, ok? Entendido essa diferença? Eu não quero que vocês confundam teor de umidade com grau de saturação. E nem confundam grau de saturação com teor de umidade. Aqui eu tenho um grau de saturação de 50%. Qual é o teor de umidade? O teor de umidade deve ser também a metade, né, desse teor de umidade aqui. Eu não sei qual que é, mas é um valor. Não é 50%, mas é um teor de umidade que a gente tem que medir com as massas. Tá bem? Bom, existem muitas diferenças de nomenclaturas e unidades nos índices físicos. Por exemplo, aqui, né, o volume é gama por centímetro cúbico, quilograma por centímetro cúbico, quilograma por metro cúbico, gama por metro cúbico, quilonewton por metro cúbico. E aqui tem uma conversão dessas unidades, porque é muito importante. Grande parte dos exercícios com índices físicos, a gente erra nessas conversões de unidade. Então, a massa específica, né, dada em grama por centímetro cúbico, quilograma, etc., como eu falei. O peso específico, existe uma diferença de massa específica e peso específico. O peso específico é dado em quilonewton por metro cúbico ou em kPa, né, que é a massa específica multiplicada pela aceleração da gravidade. E a densidade, como a gente viu, é adimensional. Massa específica dividida pela massa específica da água, ok? Massa específica dos grãos, não pode ser massa específica saturada, não pode ser a massa específica seca, não pode ser a massa específica submersa. É a massa específica dos grãos dividida pela massa específica da água, tá certo? É sério. 9,8, que é aqui o peso específico da água, e a massa específica da água em grama por centímetro cúbico é 1, e o peso específico é multiplicado pela aceleração da gravidade, então é 1, né? 9,8 em quilonewton, não é isso? E aqui as conversões. A engenharia costuma arredondar 9,8 para 10 kN por metro cúbico, tá bem? Mas pode ser usado 9,8 ou 10, é muito importante que vocês vejam o que está sendo adotado aí no exercício. Limites de Atterberg, plasticidade e consistência dos solos e o limite de liquidez. Bom, gente, nós temos aqui os limites chamados de limites de Atterberg. Que limites que são esses? O limite de liquidez, em que é o limite que é marcado pelo teor de umidade, esse símbolo aqui é o teor de umidade, sendo que a gente vê nessa reta aqui, que aqui o teor de umidade está maior e o teor de umidade do solo ele vai diminuindo à medida que diminui o teor, né? Ele vai diminuindo nesse sentido aqui. Então, um solo, ele pode estar com um teor de umidade muito elevado, ao ponto dele ficar no estado líquido, tá bem? Quando o teor de umidade do solo vai diminuindo, e então a gente caminha para essa reta aqui, o solo ele vai deixando o estado líquido e ele vai se tornando plástico. Então tem uma faixa aqui de teor de umidade que mantém o solo no estado plástico, né? Ele pode ser deformado
e moldado, né? Mas ele não está no estado líquido. Depois a gente tem um limite aqui com um determinado teor de umidade, em que o solo vai ser semissólido. Ele não vai ser mais moldado como ocorre no estado plástico, mas ainda contém, né, um certo teor de umidade. E depois o teor de umidade está muito pequeno ou zerado e ele vai estar no estado sólido, somente no estado sólido seco. Tá bem? Então, quais são os limites de Atterberg? Existe um limite que divide o teor que é marcado pelo teor de umidade. Então, os limites de Atterberg são teores de umidade específicos. Nesse caso, o limite de liquidez é o teor de umidade que corresponde à passagem do solo do estado líquido para o estado plástico. Então, é o teor de umidade em que o solo deixa o estado líquido e passa para o estado plástico. Tá certo? Esse é o limite de liquidez. Tem pessoas que falam assim, o limite de liquidez é quando o solo vira líquido. Não, é o contrário, é o limite de liquidez. Então ele deixa de ser líquido e passa a ter um comportamento plástico, à medida que a gente caminha, né, com a redução do teor de umidade do solo. O contrário pode também, ele é plástico, ganha teor de umidade e ele passa a ser líquido. Então é o limite de liquidez. Depois existe o limite de plasticidade. Gente, o limite de plasticidade, as pessoas chegam assim, é quando ele se torna plástico, ele confunde com o limite de liquidez, quando ele deixa de ser líquido e se torna plástico. Não, o limite de plasticidade é o limite da plasticidade, é quando ele deixa de ser plástico e ele passa a ser semissólido. Existe o limite de contração também, né? Que ele deixa de ser semissólido e passa a ser sólido. Na mecânica dos solos, o limite de liquidez e o limite de plasticidade são limites muito importantes para a gente analisar o comportamento do solo, pois ele dita para a gente quando esse solo está se deformando, né, com plasticidade, e quando esse solo, inclusive, entra no seu estado de liquidez, no seu estado líquido. E isso é muito importante na engenharia, tá bem? Para a gente chegar em qual é o teor de umidade que corresponde ao limite de liquidez do solo, existe um aparelho desenvolvido por Casagrande que se chama aparelho de Casagrande. Esse aparelho consiste rapidamente em a gente colocar aqui uma fração do solo, uma fração fina do solo, de acordo com as normas da ABNT, nessa cápsula metálica aqui, e a gente vai preenchendo essa cápsula com solo, e esse solo ele tem um determinado teor de umidade, geralmente um teor de umidade mais próximo aqui dessa faixa aqui, um teor de umidade um pouquinho maior, e a gente coloca, preenche essa cápsula com solo, pega um cinzel, faz uma ranhura no cinzel aqui nesse solo umedecido, né? Roda essa manivela de forma que essa manivela eleva a cápsula e faz a cápsula bater nessa base. E a gente vai contando o número de golpes que a cápsula faz batendo aqui nessa base, até que essa ranhura que a gente fez com o cinzel, ela se feche em função do impacto da cápsula nessa base, não é isso? E também em função do seu teor de umidade, que permite a movimentação do solo e fechamento dessa ranhura aqui que a gente fez com o cinzel. Difícil de entender? Então, a gente vai ver também um filminho sobre isso, mas eu vou explicar um pouquinho antes, né? Que quando a gente usa o
aparelho de casa grande, a gente faz uma reta, né? A gente coloca aqui um gráfico em que eu tenho o teor de umidade na ordenada e o número de golpes aqui na abscissa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 amostras em teores de umidade diferentes. Vocês estão vendo aqui, ó, o teor de umidade aqui, ele é elevado aqui, então em teores de umidade diferentes, tá bem? Bom, à medida que, quando eu tenho um teor de umidade maior, mais elevado, o número de golpes necessários para fechar a ranhura, quando eu giro essa manivelinha aqui e essa cápsula levanta e bate, dá um golpe, levanta e bate, dá um golpe, o número de golpes necessários para fechar a ranhura é muito pequeno, porque pelo fato dela estar líquido, ele se movimenta com facilidade, não é isso? Se o teor de umidade diminui, o número de golpes vai ser maior para fechar a ranhura. Assim por diante, o teor de umidade é menor, o solo está mais seco, o número de golpes para fechar a ranhura é maior. Lembrem-se, gente, da água e do atrito entre os grãos, que a gente já estudou atrito nesse curso, tá? Vão raciocinando. E quando o teor de umidade está menor ainda, então menor é o número de golpes, aliás, maior é o número de golpes para fechar a ranhura e assim por diante. Quando eu tenho 5 teores de umidades no meu solo e eu faço o ensaio 5 vezes, eu coloco os meus valores aqui nesse gráfico, faço a reta média, não é isso? E eu tenho aqui a graduação do número de golpes e o limite de liquidez vai corresponder pela convenção do ensaio desenvolvido por Casa Grande ao teor de umidade correspondendo a 25 golpes. Tá certo? Entendido isso? Como que eu meço o teor de umidade? Ah, eu já expliquei. A gente pega o nosso solo, não é isso? Mede ele com a umidade, pesa ele com a umidade, leva para a estufa, pesa ele seco e o teor de umidade vai ser o teor da água, que é o teor total, o peso total menos o peso dele seco, dividido pelo peso dele seco, tá certo? Muito bem. O limite de plasticidade, a gente precisa pegar uma fração fininha do solo umedecido e fazer um rolinho com o solo. Esse rolinho, ou um cilindro, ele tem que ter 3 milímetros de diâmetro e 10 centímetros de comprimento. Então eu tenho que pegar o solo umedecido, ficar brincando assim de fazer um rolinho com ele, não é isso? E esse rolinho, ele tem que ir crescendo e eu continuo fazendo rolinho até que eu faça um cilindro de 3 milímetros de diâmetro e 10 centímetros de comprimento. Gente, quando esse solo chegar neste tamanho, né, nesse padrão, que é 3 milímetros de diâmetro e 10 centímetros de comprimento, à medida que eu vou fazendo o rolinho, ele vai perdendo umidade, ele inicia com o teor de umidade, mas à medida que a gente vai fazendo o rolinho, há uma perda de umidade, ou seja, o teor de umidade do meu rolinho, ele vai diminuindo. Até que quando eu chegar nesse modelo padrão e eu continuar rolando a minha amostra de solo que eu estou fazendo o cilindro, quando eu chegar nesse padrão e ela não crescer mais, então ela não passar de 10 centímetros e ela começar e também não afinar mais que 3 milímetros e nem passar de 10 centímetros e ela ficar estável naquele tamanho padrão que é esse aqui,
ela não alterar mais a minha amostra, significa que o solo está entrando no limite de semissólido. Então, é o limite de plasticidade. Ele está saindo do estado de plasticidade em que eu consigo moldar até um ponto em que eu não consigo moldá-lo mais. Ele começa a ficar estável nesse tamanho aqui. Então, ele está no limite de plasticidade. Ora, vamos ver como é que faz esse ensaio? Eu peguei esse vídeo, que vocês também vão ver. Ele não é da professora Nilene, mas ele foi feito por alunos de engenharia civil no ano de 2014, do curso UNIC, da Universidade UNIC de Rondonópolis, tá certo? Os alunos são Alexandre José Vieira dos Reis e Cleito Rocha de Araújo. 2014, né? Já estão para lá de formados aí, já profissionais, e eles devem rir muito desse vídeo que eles fizeram, mas ficou um vídeo muito legal, parabéns pelo trabalho. Bom, é isso, vocês vão assistir esse vídeo para ver a determinação do limite de liquidez e do limite de plasticidade, que são os limites de Atterberg. Bom, o que significa esses índices esses limites? Só para a gente terminar. O limite de liquidez é um teor de umidade, não é? O limite de plasticidade é um teor de umidade também. O índice de plasticidade é o limite de liquidez, que é o teor de umidade do limite de liquidez, e o teor de umidade do limite de plasticidade obtido pelo ensaio de plasticidade. E a gente tem um índice que é chamado índice de plasticidade. O índice de plasticidade, se ele fica entre 1 e 7, significa solos fracamente plásticos. Entre 7 e 15, solo medianamente plásticos. E maiores que 15, solos altamente plásticos. Então a gente começa a ter uma ideia do comportamento desse solo, comportamento mecânico, em função do seu índice de plasticidade. O índice de consistência, né? Ele é o limite de liquidez menos o teor de umidade natural do solo quando a gente iniciou, né, o ensaio, ou o teor da nossa amostra, dividido pelo índice de plasticidade. O índice de consistência é menor do que 0 quando os solos são muito moles. Quando o índice de consistência estiver entre 0 e 0,5, a gente tem solos moles. Entre 0,5 e 0,75, solos médios. Entre 0,75 e 1, solos rijos. E maior do que 1, solos muito duros. Não se esqueçam de assistir o vídeo dos ensaios de limite de liquidez e plasticidade.